Oi, tudo bem com vocês? Então, na semana passada, a gente aprendeu sobre substantivo, lembra? A gente aprendeu sobre substantivo próprio, comum e coletivo. Hoje, a gente vai continuar aprendendo sobre o substantivo, mas é uma coisa diferente, tá? Então, já aprendemos substantivo próprio, comum e coletivo. Hoje a gente vai aprender sobre número dos substantivos. O que é número dos substantivos, sabia? Significa que eu tenho um substantivo, 2, 3, 4 substantivos? Não. Número dos substantivos não é isso. Tia Bia vai explicar. Quando a gente fala em número do substantivo, existem duas classificações, dois nomezinhos que a gente vai usar, que é singular e plural. Repete com a tia: singular e plural. Então, quando a gente falar número dos substantivos, vão vir essas duas palavrinhas na cabeça, tá bom? Singular e plural. Vamos ver o que significa isso, ó. Então, o número dos substantivos não são os números. No número dos substantivos, a gente vai saber se a gente está falando de uma coisinha só ou de mais. Por exemplo, aqui eu tenho escrito menina. Quando eu falo menina, eu tô falando de uma menina ou de mais demais? Tô falando de uma menina. Agora, quando eu falo meninas, com um S no final, eu tô falando de uma menina só ou eu tô falando de várias meninas? Tô falando de várias. Por exemplo, olha aquela menina. É uma só. Olha aquelas meninas brincando. São várias meninas brincando. Entenderam? Número significa isso. Se eu vou estar falando de uma coisinha só ou de várias. Não tá me dizendo se é 2, se é 3, se é 4. São várias. Ó, menina, uma menina só. Meninas, com S no final, várias meninas, tá bom? Então, quando eu falo assim, menina, a gente diz que está no singular. Singular, só um. Quando eu falo meninas, com S no final, a gente fala que está no plural. Plural, porque são vários. A tia vai dar mais exemplos. Ó, singular. Cachorro. É um cachorro ou vários cachorros? É um só. Cachorro. Então, é singular. Caderno. É um caderno ou vários cadernos? É um só, né? Então, tá no singular. E percebam que não tem um S no final. Agora, se a tia colocar um S no final, ó, cachorro e caderno, sem S. Agora, se a tia botar cachorros, cadernos, significa que tem vários, certo? Ó, cachorro, cachorros. Então, sem S está no singular, porque é um só. Com S no final, está no plural, significa que tem mais, certo? Caderno, sem S, significa que eu tenho um só. Agora, se eu colocar o S, cadernos, olha o S no final, significa que eu tenho vários cadernos, certo? Se eu falar assim, ó, pega o seu caderno pra tia, quantos cadernos você vai pegar? Um. Se eu falar, pega os seus cadernos, com S no final, pra tia, quantos você vai pegar? Você vai pegar todos os seus cadernos, vai pegar um monte, tá? Então, quando não tem o S no final, quando a gente tá falando de uma coisa só, a gente chama de singular. Repete com a tia.
quando não tem o S e a gente tá falando de uma coisa só, temos o singular, ó. Menino. Estou falando de um menino só. E não tem o S. Está no... Esse substantivo menino está no singular. Livro é um substantivo? Sim. Livro é um substantivo, é um objeto, certo? A gente não aprendeu isso? Livro é um substantivo comum. Tem S? Não. Então, livro é um substantivo e está no singular. Significa que eu tenho um livro. Pega o seu livro. Vou pegar um. Pega os seus livros. Vou pegar todos. Certo? Relógio. Relógio. Tá sem S. Então, é no singular. Só tenho um. Agora, se eu falar relógios com S no final, é porque eu tenho vários relógios. Então, vamos lá. Relembrando, singular é quando eu tô falando de uma coisinha só. E não tem S no final da palavra, ó. Cachorro, caderno, não tem S, não tem S. Menino, livro e relógio, não tem S. Uma coisinha só. É singular. Agora, se eu te acrescentar um S, ó. Cachorros. Mais de um cachorro, um monte. Ih, vi um monte de cachorros na rua. Eu vi um monte, ó. Vários. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10. Cachorros. Tem S no final. São vários. Plural. Cadernos. Tem S no final. São vários. Plural. Meninos. S no final. Quando eu falo meninos, olha, tem um monte de meninos jogando bola. É um só ou são muitos meninos? São muitos, então é plural. Livros tem S no final. Relógios tem S no final. Então, quando tem o S no final, significa que tem muitos. E se chama plural, tá? Então, não tem o S. Singular, não tem o S e significa só um, tá? Porque tem palavras que já tem um S no final, igual lápis, ônibus. Depois a tia vai entender isso. Apesar de ter o S, tá no singular. Um lápis. Então, ó, singular, vamos pensar assim, é quando significa um só, tá? E geralmente não tem um S no final. Plural é quando significa um monte e geralmente tem um S no final, tá? Por exemplo, vai estar lá na atividade. Passe essas palavras para o plural. Cachorro, vocês vão botar cachorros, certo? Caderno, vocês vão botar cadernos. Menina, vocês vão botar meninas. Então, isso é singular e plural, tá bom? Mas lembrando, existem palavras como ônibus, lápis, que já tem o Szinho no final, mas não significa que tá no plural não, tá? É o jeitinho de escrever que já é assim. Então, vocês têm que prestar atenção, tá bom? Beijinhos.